Aí a paciente vai terminar o pós-operatório imediato com as duas coroas posicionadas nas suas posições originais. Então a paciente entra para a cirurgia com os dois dentes na posição, perde os dentes e volta com os dentes novamente, porém agora acoplados ao quê? As raízes artificiais, são os implantes. Então, exodontia, mais instalação do implante bimaterial, mais o retorno da coroa dos elementos em questão. Daí eu preciso agora partir para o processo pós-operatório. Então eu removi essas raízes, esses dentes, fiz a secção das coroas e fiz a conexão dessas coroas nas raízes artificiais, que são os implantes. Nós podemos fazer uma análise aqui desses elementos que foram colocados. São implantes cilíndrico-cônicos, pela radiografia cilíndrico-cônico, com os passos de rosca profundo. E agora a possibilidade de fazer a conexão das coroas em cima dessas raízes artificiais. Essa era a proposta e isso é que foi executado, possível, graças ao nível de aperto que esses elementos tiveram nos seus leitos ósseos. Se as facetas dos dentes naturais não servissem para provisórios, qual seria o nosso procedimento? De repente, durante o processo da extração, a faceta quebra, tem uma restauração extensa, essa faceta é perdida. Qual seria a possibilidade de fazer o carregamento? Imediatamente a utilização de dentes artificiais. Então, antes do processo cirúrgico, foi feita a seleção de alguns dentes, em termos de forma e cor, e esses dentes foram limpos e descontaminados em clorexidina e estavam à disposição para o carregamento, se houvesse necessidade. E se o carregamento imediato não fosse possível, ou seja, se o nível de aperto desses implantes no leito ósseo fosse menor do que 40 newtons, se eu tivesse um nível de aperto pequeno, qual seria a minha alternativa? Então eu teria também que ter à minha disposição uma prótese parcial provisória, porque a paciente não poderia sair sem os dois incisivos por questão da sua rotina social. Então, numa perspectiva de após o plano A dos dentes naturais, o plano B das facetas artificiais dos dentes artificiais, eu teria ainda a possibilidade de ter uma prótese parcial provisória para ser instalada de imediato no paciente. E se não fosse possível instalar a própria prótese imediata no pós-operatório imediato desse paciente? De repente, esses implantes tiveram um torque extremamente baixo, o volume do enxerto estava grande, o aspecto tecidual após a cirurgia estava desagradável, tinha muitas vezes anestésico, e o volume fosse incompatível com a instalação de um provisório. Às vezes, a condição geral do paciente, o controle do sangramento, a ansiedade, por conta da demora do processo, o cansaço, o que eu poderia fazer? Então, eu poderia estar dispensando esse paciente utilizando a máscara. Nesse pós-operatório imediato, para quê? Para que no retorno desse paciente para a remoção da sutura, a gente pudesse fazer a instalação da prótese parcial provisória. Daí, tudo correndo bem nesse pós-operatório imediato, a paciente com os dentes já artificiais, os dentes montados por sobre os implantes. Vamos aguardar em torno de 4 meses para o período de osseointegração e consolidação dos enxertos, onde eu vou perceber uma cicatrização tecidual, de tecidos moles e tecidos duros. A gengiva vai ter o seu processo de maturação, os enxertos, vai haver a consolidação dos enxertos, a estabilidade secundária dos implantes, nos seus respectivos leitos ósseos, essa maturação óssea e a maturação do tecido gengival, e um condicionamento periimplantar, ou seja, aquele contorno gengival vai obedecer o contorno da coroa que foi instalado. Após o período de osseointegração, nós vamos fazer a reabertura das coroas temporárias, remover aquelas coroas temporárias, porque elas estão parafusadas nos implantes, fazer verificação das condições teciduais e partir para a confecção de coroas definitivas. No caso, como era curso, curso de especialização, nós partimos para a confecção de coroas metalocerâmicas sobre o implante. E aqui, após o período de 4 meses de osseointegração, o caso finalizado. Observe aqui o contorno gengival, o grau de saúde desse tecido gengival, o paciente já conscientizado de sua necessidade periodontal, mas o aspecto de saúde gengival, sem sangramento. Olha aqui, a característica tecidual, bastante favorável, em que pese que existe uma perca óssea, por conta da evolução do caso, mas o volume que foi conseguido no enxerto foi mantido e já com a presença das coroas definitivas.
paciente relatando satisfação, conforto e confiança. Os elementos dentais, eles permaneceram na boca durante todo o pós-operatório temporário e foram substituídos por coroas definitivas, sem nenhum momento a paciente ficar sem a questão estética da bateria anterior. A composição labial e a composição dentofacial no aspecto final, onde eu tenho a possibilidade de coroas, agora artificiais, funcionando sobre os implantes, né? E dentro daqui que nós discutimos com relação a leito ósseo, desenho de implantes e tipos de plataforma, a possibilidade de a extração dos elementos, o carregamento, a instalação imediata dos implantes nos alvéolos e preenchimento do defeito ósseo com o biomaterial e o carregamento imediato para aquela fase inicial, onde nós tivemos uma inter-relação, uma integração entre a parte de diagnóstico, a imagem, as radiografias, a parte de planejamento, a parte periodontal, a parte protética e a parte da restauradora, para a recomposição e composição dos provisórios e a sequência protética. Dentro dessa integração, a finalização do caso, dentro daquela proposta inicial que nós fizemos para que vocês fizessem essa análise e tendo a oportunidade de estar assistindo esses vídeos e fazendo agregando mais conhecimento ao portfólio de cada um. Agradeço pela atenção e dúvidas e algum questionamento a gente vai ficar aberto no fórum de discussão para a gente poder dar mais esclarecimentos e poder estar discutindo um pouquinho mais a respeito dessa questão do planejamento. Muito obrigado.